Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra gente dar sequência aos nossos vídeos de política, em que a gente vai esclarecer um pouco os mistérios do sistema eleitoral brasileiro. Então hoje nós vamos falar sobre ilícitos eleitorais, né, que são condutas passíveis de punição, e crimes eleitorais também, que na verdade influenciam, né, quando eles existem, né, obviamente, influenciam diretamente o resultado das eleições, né, que faz com a eleição, né, que é um momento muito importante na história de um país, né, com que ela perca credibilidade, né, tanto, enfim, dos eleitores como, por vezes, dependendo do grau do negócio, a credibilidade internacional do resultado de uma eleição. Então, hoje, eu quero falar só disso, para dar sequência dos nossos, né, vídeos de política. Gente, primeiro, o que a gente vai considerar esses ilícitos, né? São essas condutas que são proibidas, que ofendem, enfim, os princípios da legislação eleitoral, tá? Então, vamos lá, alguns deles, tá? Pesquisa eleitoral irregular. Por que, professora, que a gente vai fazer uma pesquisa eleitoral irregular é um ilícito? Vamos lá, gente. Uma pesquisa eleitoral séria, feita por um bom instituto de pesquisa, para ela ser considerada, né, válida, ela tem que ser registrada no Tribunal Eleitoral, né, do estado, enfim, da cidade. E ela tem, né, não é simplesmente eu pegar, botar um gráfico e botar lá na Justiça Eleitoral. Não, eu tenho que explicar o método como aquilo foi feito, quantas pessoas foram entrevistadas, quais foram os critérios, né, escolhidos para a seleção dessas pessoas. Você fazer uma boa pesquisa, uma pesquisa confiável, né? O que eu falo, por exemplo, de uma pesquisa confiável? Vamos colocar um exemplo muito doido. Vamos pensar que eu vou para a porta do fórum, né, da cidade, e todo mundo que entrar e sair do fórum, assim, bem vestido, sabe, eu pego e vou entrevistar. Galera, quando eu pego, né, aqueles homens de terno, 40 graus lá fora, pego aqueles homens de terno, gravata, né, as pessoas correndo com aquele monte de processos na mão, eu imagino que aquelas pessoas são quem, né? São advogados, são pessoas que trabalham dentro do tribunal. Gente, pessoas de uma mesma categoria profissional, que trabalham, né, por vezes no mesmo lugar, elas tendem, tá, a pensar de forma muito semelhante, né, muito semelhante. Se eu pego e faço uma entrevista somente em frente ao fórum e escolhendo as pessoas que estão melhor vestidas, você acha que essa pesquisa eu posso replicar o resultado dela para todo o município, para todo o país? Certamente não, porque ela está dizendo, ela vai fazer um mapeamento da realidade dos profissionais do direito, da galera que trabalha no tribunal, né, da galera que trabalha no fórum. E isso não vai representar efetivamente a realidade. Então, uma pesquisa bem feita demanda que você fique em pontos estratégicos da cidade, né, que eu pegue a maior variedade de perfis, né, de pessoas circulando na rua. Um outro ilícito eleitoral seriam as propagandas eleitorais irregulares. Professora, mas propaganda não é uma coisa que faz parte do rito da eleição? Você tem toda a razão, né? A propaganda é um dos ritos da eleição. Mas o que eu vou considerar uma propaganda irregular, por exemplo?
Vamos supor que eu vou começar a distribuir boné, camisa, né? Eu chamo, sei lá, um cantor famoso, sei lá, não sei. Me veio Luan Santana na cabeça, né? E eu nem gosto de sertanejo. Mas vamos lá. Eu chamo o Luan Santana e eu vou fazer um show que a gente vai chamar de showmício, né? Eu vou colocar o cantor, enfim, o artista lá, fazendo show, faço entradas durante o show, faço um comício antes, durante, né? Então eu utilizo da imagem daquele artista. Geralmente eu pego, né, um artista que tem uma conduta moral e uma reputação muito boa para poder associar a credibilidade dele à minha credibilidade, né? A credibilidade do candidato, né? Então isso é uma propaganda eleitoral irregular, por exemplo, tá? E isso era muito comum, inclusive, alguns anos atrás. Eu confesso que na minha adolescência eu fui a um showmício do Gilberto Gil, né, que fazia, enfim, o Lula não estava presente, mas ele fazia, né, literalmente pedia o voto da galera para votar, né, no Lula, né, no período da primeira eleição dele, ele efetivamente foi eleito, né, e depois Gilberto Gil virou, inclusive, ministro da Cultura do governo do Lula durante, muitos anos, tá? Compra de votos. Professora, eu não vendi meu voto. Para você que vendeu o voto, eu não conheço nenhuma punição, né? Realmente desconheço, acredito que não há nenhuma lei para punir quem vendeu o voto. Mas a compra de voto é crime eleitoral, né? Professora, mas por que compra de voto, né? A pessoa me dá um dinheiro, simplesmente. Olha, você vai votar em mim? Eu vou te dar R$50 se você vai votar em mim. Compra de voto não está relacionada necessariamente a uma coisa de dinheiro, né? A compra de voto, ela pode vir disfarçada de muitas formas. Puxa, olha, tem uma chuva, derrubou meu telhado, tô precisando mais dele. Não, não vou te dar esse dele, vou te ajudar. Mas não esquece de mim não, hein? O tubo tá aí, né? E aí aquilo que passa disfarçado muitas vezes como um ato de generosidade, né? No momento de eleição, olha, minha família toda vota em você. Se eu tô precisando construir aqui um puxadinho, eu preciso dos tijolos, né? Poxa, eu tenho um amigo aqui, eu tenho meu irmão que tá precisando de um emprego. A família inteira, que a família é grande, hein? Deve estar em 100 pessoas, a gente vota em você. Você conseguiu um emprego pra gente. Então, tudo isso é característica da compra de voto, tá? Então, não necessariamente envolve dinheiro. O que leva a pessoa a vender um voto? Primeiro, o descrédito absoluto na política e na classe política. Ou seja, já que todo mundo é uma porcaria, né? Já que ninguém resolve nada mesmo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou e, né, peço alguma ajuda a essa pessoa, ela me dá, e em troca disso eu vendo, né, dou, vamos botar assim, os meus votos, os meus, os da minha família, para aquela pessoa que fez algum benefício pra gente, né, conseguiu marcar uma consulta, enfim, são coisas do gênero, tá? Então, é a falta de crédito, é a pobreza, é a miséria. Vem cá, gente, a pessoa que, eu dei um exemplo aqui, que caiu a casa dela, caiu o telhado, e ela precisa de ajuda de telha para poder refazer esse telhado, né? E aí ela vende, né, seu voto por isso. Isso é característica o quê? Da pobreza, né? Então a gente junta o descrédito com a política, a gente junta
né, a pobreza, o desconhecimento das pessoas com relação a quase tudo. Então, são, digamos assim, são pontos estratégicos, né, que faz com que esses políticos se aproveitem de pessoas no estado de carência educacional, né, de carência financeira, né, de descrédito com a política e vem aqui e capta esses votos, tá? De maneira irregular, que é o que a gente está caracterizando aqui como compra de votos. Outra coisa, abuso do poder político e econômico. Professor, o que é isso? Pensa aqui comigo. Imagina que eu sou a prefeita de Volta Redonda, né, da cidade que eu falo neste momento, tá? Então eu decidi tentar me reeleger e eu vou utilizar a máquina pública, né, a instituição da prefeitura, o dinheiro da prefeitura para poder influenciar diretamente no resultado da eleição. Então, por exemplo, eu vou e faço uma impressão de um livreto, né, da prefeitura dizendo que eu tô prestando contas, que eu fiz milhares de quilômetros de estrada, que eu revitalizei o hospital XYZ, que eu criei novos leitos para o hospital, que eu reformei a escola X, mesmo que essa reforma tenha sido uma pintura no banheiro da escola, tá? Então, nós fizemos não sei quantas obras públicas, né? Então, gente, a partir do momento que eu uso o dinheiro da prefeitura, coloco uma logo da prefeitura de Volta Redonda e coloco lá que a prestação de contas da prefeita Michele, eu tô fazendo o quê? Eu tô utilizando do meu poder político, do meu poder enquanto prefeita para poder fazer isso, né? Quando eu negocio favores, né, com empresários para que eles possam apoiar a minha candidatura, eu estou tendo abuso de poder político e econômico. Olha, você está precisando de uma licença ambiental, assim, 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 assim. Eu vejo o que eu posso fazer para você, mas você me ajuda aqui a financiar a campanha, nananã. Então, tudo isso é abuso de poder político e econômico, tá? Doações irregulares para campanha. Gente, há meses atrás, tá? Foi aprovado o fundo, né, partidário, né, para poder financiar a questão da eleição. Então, todos os partidos, né, de acordo com a sua representatividade política, vão receber um dinheiro do governo maior ou menor para poder financiar a sua campanha, tá? Antes, né, das últimas eleições, o que acontecia? Tinha-se, né, não vou dizer para você que nunca teve nenhum fundo, mas agora vão mudar aqui. Joãozinho, aquele empresário, lá, meu amigo, assim, ó, pra gente conseguir aquela licença, tal, negocia aquele favor com ele, ele pega e ele faz uma doação, sei lá, de R$500 mil pra minha campanha, tá? Mas ele não assina lá João, ele põe lá, sei lá, Madeireira João e Filhos S.A. doou R$500 mil pra campanha de reeleição para a prefeita Michele, enfim, o que quer que seja. O que eu quero dizer para vocês é que quando, né, um empresário ou uma pessoa muito poderosa, ela faz uma doação muito expressiva, não é, por exemplo, o João gosta de mim e ele vai lá e ele vai doar R$100 para ajudar a minha campanha. Isso não tem problema nenhum, né? Mas quando eu faço uma doação desse calibre, desse porte, uma doação muito grande, eu vou gerar um vínculo aqui com o meu amigo João, entendeu? Eu vou criar um vínculo com ele
de, como é que eu posso dizer assim, uma certa reciprocidade. Ele fez isso por mim, agora, né, eu preciso fazer algo por ele, né? Então, tudo isso nós vamos considerar que a gente vai chamar de ilícitos eleitorais. Além disso, a gente vai ter outros crimes eleitorais, tá? Que crimes seriam esses? Fornecimento de transporte irregular para os eleitores, né? Eu sou dona de uma fazenda, meu filho é candidato a alguma coisa. Eu falei, olha, gente, dia da eleição eu vou disponibilizar aqui um ônibus para vocês, uma van, pra vocês irem lá votar. Ó, mas não esquece do Juninho não, hein? É ele que vai lutar pela gente, que conhece a gente de verdade. Ou seja, eu tô fornecendo aquele transporte mediante, né, a pessoa dar um voto pro meu filho. Então, é um crime eleitoral. Propaganda de boca de urna. Gente, toda eleição, quando a gente vai votar, é aquele chão repleto de santinho. E gente te entregando os santinhos meio de chavados. Mas, professora, por que a boca de urna é um crime? Primeiro, porque quando a gente tem a questão eleitoral, a gente tem aqui um prazo para a propaganda. Então, geralmente, nos últimos dias, agora eu não lembro quantos dias, se não me engano, acho que é a última semana, antes da eleição, não se pode mais haver propaganda política. Justamente para as pessoas filtrarem todas as informações que receberam, para que elas possam pesquisar a vida daquelas pessoas que estão pleiteando um cargo público, né? Para a gente ter tempo. E na medida em que alguém fica lá entregando um monte de santinho pra gente na hora da eleição, né? Olha, vota no fulano, aquilo. Se você tá na dúvida, não sei direito em quem que eu vou votar pra vereador. Ah, meu santinho esse cara aqui é legal. Pô, ele tem cara de honesto, ó. É uma cara simpática. Vou lá e vou votar nele. Ou seja, eu influencio aquele eleitor indeciso, tá? Com base no santinho ou em um brinde qualquer, ok? Então eu tenho também, hoje em dia é bem mais difícil por conta da biometria, né? A questão da falsidade ideológica eleitoral, ou seja, eu vou lá, Michele, e não sei, por um erro qualquer, tal, eu pego, ao invés de votar como Michele da Silva, Mendola, Gandos e tal, vou lá junto como Michele Maria de Almeida. Entendeu? E aí isso é falsidade ideológica, né? Como um acidente, né? Isso já é um problema. Mas existiam pessoas que se passavam por outras. Pessoas que passavam por pessoas que tinham morrido, né? E que ainda não tinha sido dado baixa, no título de eleitor. Então, olha quantas vezes aquela pessoa poderia votar, né? Só dando um exemplo. O Trump, o maluquinho lá dos Estados Unidos, presidente, ele tá sendo super mal visto, que lá começaram, enfim, as primárias e tal, para eleição. E ele está sugerindo para os seus eleitores, pedindo que os eleitores dele votem 2 vezes. Professora, como 2 vezes? Né? Porque tem a questão do voto, né? Mas, né, nesse período da pandemia e tal, que eu voto e mando meu voto por carta, né? Mas aí, será que a carta chegou? Será que meu voto chegou? Aí eu vou lá e voto de novo. Ou seja, pro voto ser contabilizado 2 vezes. Se ele tem alguma dúvida se o voto por carta, se a carta vai chegar ou não, peça para os seus eleitores irem presencialmente votar. Eu não posso pedir para as pessoas tentarem votar 2 vezes. Imagina se eu receber o voto de todas essas pessoas votarem uma segunda vez.
Que confusão vai ser contar os votos dessa eleição. Então, tudo isso são crimes passíveis de punição. Mas que punição? A pessoa pode ser multada, né? A pessoa pode ser presa, a pessoa pode, né, ter a sua candidatura impugnada, né? Ou seja, ele não vai poder participar. Eu posso cassar, né, o mandato caso ele tenha sido eleito e comprovar que utilizou de métodos não muito simpáticos para isso. Eu posso suspender a propaganda irregular. Gente, hoje eu vou falar só sobre essa questão dos ilícitos e crimes eleitorais. Na próxima aula a gente fala sobre a questão do voto e dos tipos de voto, tá? Um beijo, tchau!